O policial militar que matou com um tiro na cabeça o lutador de jiu-jitsu Leandro Lo foi absolvido pelo tribunal do júri e já deixou o presídio Romão Gomes. A mãe de Leandro Lo aguardava ansiosa pelo julgamento do tenente da PM que matou seu filho. A expectativa de justiça. Ele atirou na cabeça do meu filho, ele deu 2 chutes na cabeça com meu filho já caído no chão. Ele não prestou socorro, ele não chamou a polícia. O advogado da família de Leandro Lo, que trabalhou como assistente da promotoria, acreditava na condenação do PM momentos antes de começar o julgamento. Mas ele errou. Uma fase de muito sofrimento, são 3 anos aí que a família vem sofrendo, então tá todo mundo muito ansioso para que esse julgamento possa finalizar nessa semana. Veja o que contou um amigo de Leandro Lo, que presenciou os fatos que aconteceu no Clube Sírio em São Paulo no dia 7 de agosto de 2022, durante show do Grupo Pichote. O Leandro chegou, pediu para ele colocar a garrafa no local que não era dele. Ele deixou a garrafa e continuou peitando o Leandro. O Leandro foi lá, imobilizou ele, derrubou ele, caiu montado. Falou que acabou para parar a confusão. Quando todo mundo achou que tinha acabado a confusão, ele deu 4 passos para trás e voltou. Tirou uma arma da cintura e atirou a queima-roupa na cara. Leandro Lo tinha 33 anos quando foi morto, quando curtia um show de pagode. Ele era uma referência mundial no jiu-jitsu. Ele conquistou por 8 vezes o título de campeão mundial na sua categoria e também 8 títulos pan-americanos. Conseguimos imagens do momento exato do tiro que matou Leandro Lo. O que a família de Leandro Lo jamais imaginava acabou acontecendo. Ontem eu enterrei o Leandro pela 2ª vez. Esse é meu sentimento, o sentimento da gente, porque foi uma tristeza tão grande. O júri absolveu o PM que baleou e matou com um tiro na cabeça o multicampeão de jiu-jitsu. A gente foi muito humilhado, muito maltratado e ainda teve essa impunidade. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde um tenente da Polícia Militar matou o lutador Leandro Lo durante show de pagode com um tiro na cabeça e acabou sendo absolvido no julgamento. O advogado de defesa do tenente Veloso, o doutor Cláudio Daledoni, disse que a comunidade do jiu-jitsu foi enganada com a versão mentirosa da acusação. A comunidade do jiu-jitsu ela foi enganada por aquela versão que apareceu do grupo que acompanhava o Leandro Lo naquela fatídica noite. Então eles inventam que o Henrique Veloso teria chego na mesa, teria dado copos plásticos para o Leandro Lo. Depois eles dizem que daí ele teria saído de lá, depois ele teria voltado, pego a garrafa, levantado a garrafa, aí o Leandro Lo teria dado uma baiana nele, né? E ele teria caído em cima, e daí ele teria saído de cima, desponte própria, e que daí o Henrique Veloso teria saído daquele contexto ali e teria voltado e traiçoeiramente teria dado um disparo de arma de fogo no Leandro Lo. E esses fatos não aconteceram dessa maneira. O doutor Daledoni contou também sobre o que disseram os seguranças do Clube Sírio. Nós estávamos explorando os seguranças da casa, né, que foram ouvidos pelo delegado. E os seguranças da casa, o gerente de segurança, o chefe da segurança e os seguranças que estavam ali disseram: olha, vocês enxergaram alguma desinteligência, enxergaram alguma coisa? Não, o que nós vimos e nós pedimos a intervenção é que o grupo de lutadores estava fumando maconha. E o Leandro Lo ofereceu para um segurança R$50 para deixar eles continuarem queimando fumo na festa. Eles estavam alterados, estavam embriagados, estavam usando maconha na festa. Eu não estou dizendo que por isso eles eram os piores dos homens, mas poxa, peraí, esse era o motivo que eles queriam esconder tudo, a todo tempo, um dos motivos, e por isso que eu digo que a comunidade do jiu-jitsu foi enganada por esses advogados. A mãe do lutador disse emocionada, abre aspas, ele atirou na cabeça do meu filho, deu 2 chutes na cabeça dele já caído no chão, não prestou socorro,
não chamou a polícia. Querem alegar legítima defesa porque eram 2 lutadores juntos? Como é legítima defesa com um tiro na cabeça e 2 chutes? Ainda saiu numa boa, foi para o motel e fez sexo com uma prostituta. O advogado de defesa do policial foi incisivo. Sabiam que o cara era polícia, sabiam se o cara é polícia, ele tá com ferro na cinta e foram lá bater no cara. Desculpa, vai dar porrada na cara do polícia, o polícia vai reagir. Até para não perder a arma. A mãe de Leandro Lô não concorda. O réu, ele pode mentir, a justiça deixa o réu mentir. O réu, pela justiça, ele pode mentir. Então, ele mentiu muito, ele inventou a história dele lá, orientado pela defesa dele. Então, inventaram uma história, inventaram uns slides falsos. Você percebeu que a discussão entre defesa e acusação no tribunal do júri foi em relação à legítima defesa, ou seja, deixa eu te explicar. O tenente da PM matou Leandro Lô friamente por livre e espontânea vontade ou ele agiu para se defender de injusta agressão e aí deveria ser absolvido? Olha, daqui a pouco eu vou mostrar os argumentos de defesa e também da acusação, mas antes, eu acho muito importante você saber o que diz o Código Penal sobre o Instituto da Legítima Defesa. Vamos lá. Presta atenção que eu vou ler o artigo 25 do Código Penal. Abre aspas. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Portanto, a discussão central do julgamento foi se o tenente Veloso da PM sofreu ou não injusta agressão de Leandro Lô durante o show de pagode. Um outro ponto que foi muito debatido lá no julgamento é se o policial que diz ter sofrido injusta agressão agiu de forma moderada ou agiu em excesso de legítima defesa. O tenente Henrique Veloso foi acusado de assassinar lutador com um tiro na cabeça após uma briga em 2022 no Clube Sírio, em São Paulo, e ele foi solto agora, um dia após ser absolvido. Após 3 dias de julgamento, o policial militar Henrique Veloso foi absolvido na sexta-feira, no dia 14 de novembro de 2025, em São Paulo. Ele foi absolvido pelo assassinato do campeão mundial de jiu-jitsu, que faleceu quando tinha 33 anos de idade. A mãe do lutador ficou arrasada com os votos dos jurados que absolveram o policial que matou seu filho. Meu filho não merece isso e a gente não merece isso. Os advogados contratados pela família de Leandro Lô chegaram a levar um kimono do atleta morto para o julgamento, mas isso de nada adiantou. Logo depois de ter matado Leandro Lô, a família do tenente Veloso tinha apagado sua conta no Instagram. Mas logo em seguida, resolveram reabrir a conta dele, o que na época trouxe revolta à família do lutador morto. O tenente Veloso tinha naquela oportunidade quase 36 mil seguidores. A família de Leandro Lô protestou naquela oportunidade com a seguinte postagem, dizendo que o crime não poderia ficar impune. O julgamento do tenente da PM teve início na quarta-feira, no dia 12 de novembro, no plenário do júri do Fórum Criminal da Barra Funda, que fica na zona oeste da capital paulista. Mas por que os jurados entenderam que o policial militar deveria ser absolvido? Calma que eu vou te contar todos os detalhes. Bom, o advogado de defesa do tenente, o Dr. Cláudio Daledoni, disse logo após sair o resultado o seguinte, abre aspas, a justiça prevaleceu e o arbítrio foi afastado. Porque o disparo, o Henrique Veloso tem 1,93 m, tá? O que ele sacou? Ele sacou e apresentou a arma dessa maneira, correto? O Leandro Lô tem 1,80 m. 1,80 m. O trajeto exatamente coincide com o que ele fala que ele foi para as pernas dele de novo, ele disparou. Deu um único disparo, aí ele fica nas pernas agarrado. Você imagina a potência de um Leandro Lô, mesmo com o disparo de arma de fogo na cara,
ele na testa aqui, ele fica agarrado nas pernas do Leandro Lô, e aí tem uma imagem do Henrique Veloso se desvencilhando dele. Então a dinâmica é clara, e são 50 segundos. O defensor do policial absolvido ainda teceu críticas aos advogados contratados como assistentes de acusação. Esse ódio, esse descrédito da justiça motivado por esses advogados que não são do júri, não entendem o jogo, né? Juntando questões pessoais minhas do processo, o juiz teve que arrancar, perdem prazo. É uma vergonha jurídica, advocatícia. Durante todo o processo isso eles não mostram, né? Eles não mostram. Agora, vai ter um advogado, eu estou há 30 anos fazendo júri, eu só faço júri. Eu estou há 30 anos, não é que eu sou 30 anos advogado, estou há 30 anos fazendo julgamentos em todo o Brasil. Nunca, eu não passo um dia da minha vida sem ter contato com o júri, sem ter contato com pessoas acusadas de homicídio. Eu só faço isso na vida, né? Já o promotor de justiça que saiu derrotado, o doutor João Carlos Calçavara, definiu o júri como complicado com nulidades e que acredita que a decisão será anulada em grau de recurso. A expectativa da promotoria era de que o policial fosse condenado a pelo menos 20 anos de prisão em razão de 3 qualificadoras do crime de homicídio. Conforme a acusação, o tenente Henrique quis atirar na cabeça de Leandro Lô, que chegou a ser socorrido e levado para um hospital, onde morreu em sequita. Já o advogado do tenente Veloso, antes de começar o julgamento, estava realmente confiante na absolvição do seu cliente. E você vai ver agora e vai saber o motivo. Eu sustento a ação legítima dele a partir da reação. Ele foi notado na festa, ele foi atacado e ele reagiu. Tanto a acusação quanto a defesa do PM criaram vídeos utilizando inteligência artificial para tentar demonstrar aos jurados o que aconteceu dentro do Clube City em 2022 durante o show do pagode, que era o show do grupo Pichote. Na visão da defesa, o acusado teria se aproximado do palco do show e aí foi abordado por um grupo de lutadores em que estava Leandro Lô. Preste atenção nesse trecho do vídeo produzido pela defesa do PM. Na visão da defesa, o tenente Veloso foi interpelado por Leandro Lô. O tenente Veloso teria negado e, em seguida, sem nenhuma justificativa, Leandro Lô teria aplicado um golpe de jiu-jitsu, conforme você vê nas imagens. O problema é que esse golpe no chão teria feito o tenente da Polícia Militar desmaiar, ou seja, ele ficou inconsciente por alguns instantes. Na visão da defesa do PM, ele logo retomou a consciência e levantou ao chão. Nesse momento, o tenente Veloso se identificou como tenente da PM. Foi quando percebeu que iria ser golpeado novamente. Ao perceber que Leandro Lô estava vindo para cima dele, o PM saca da sua arma de fogo e atirou na direção da cabeça do seu agressor. O tiro foi certeiro e fatal. Já a mãe de Leandro Lô alega que a versão do réu foi mentirosa e que ele não se feriu. O exame dele de delito lá, corpo de delito, ele não sofreu um arranhão, né? Então, ao contrário, ele matou, ele chutou, ele foi pro bordel, depois ele foi pro motel. E aí isso é legítima defesa, né? A defesa do policial militar rebateu com veemência a tese da acusação. Uma baiana falou, não, ele só imobilizou. Alto lá. Aí tem essa confusão na internet. Não, ele só deu uma baiana. Isso é agressão. Ele não deu nenhum soco, não fez, deu uma baiana, montou, foi para as costas, tentou pegar. Só que rua é diferente. Aí alguns se aventuram a falar, porque ele não teria chance com o Leandro Lô. Como que é isso? Combate de rua é outra coisa, bicho. Sabe? E o Leandro Lô não tinha essa visão. Ele gostava de fazer confusão, mas não era um streeteiro, não era um porradeiro de rua. Porque se você pegar um ano antes aquele espancamento contra um motoboy, um entregador, uma pessoa que está ali sofrida, o pau que ele deu no cara, ele não, nitidamente dá para ver que ele gostava de brigar, mas ele não tinha a essência da coisa. Você acaba agora de ter acesso à tese da defesa do policial militar. Bom, na visão do advogado, o seu cliente agiu em total legítima defesa e, por isso, ele defendeu no tribunal do júri que o tenente deveria ser absolvido. Eu sustento a ação legítima dele a partir da reação.
ele foi notado na festa, ele foi atacado e ele reagiu. Ele foi atacado fisicamente, ele levou uma surra naquele momento e outros companheiros ali do Leandro Lô também o atacaram. Isso é prova testemunhal. Se prepara agora, pois você vai ter acesso à versão da acusação, que queria que o tenente Veloso pegasse pelo menos 20 anos de cadeia pela morte de Leandro Lô. A acusação também preparou um vídeo feito por inteligência artificial para mostrar a versão da acusação aos 7 jurados. Nessas imagens que a minha equipe de produção conseguiu, você vê o tenente Veloso indo em direção à mesa onde estava Leandro Lô e os seus amigos e pega uma garrafa, fazendo uma provocação. Na visão da defesa, ele levantou uma garrafa como se fosse um troféu. Essa atitude teria sido feita para mexer com o campeão Leandro Lô. Nesse momento, conforme versão da acusação, Leandro Lô teria reagido à provocação com um golpe apenas para conter o tenente Veloso e depois o soltado no chão. A sequência de imagens mostra que o tenente teria se sentido humilhado, se levantou e foi em direção a Leandro Lô com sua pistola na mão e efetuado um tiro certeiro na cabeça da vítima, que caiu no chão desfalecida. Ato contínuo, o policial militar ainda teria dado 2 chutes no corpo do lutador, que estava caído no chão. Depois de atirar e matar Leandro Lô, o PM fugiu do flagrante e foi para uma casa de prostituição de nome Bahamas, que fica a cerca de 2 quilômetros do Clube Sírio, onde ficou por 2 horas. Ao sair dessa casa noturna, pagou a conta e foi embora acompanhado de uma garota de programa e a levou para um motel que fica na Marginal Pinheiros. O advogado contratado pela família do lutador morto, o Dr. Adriano Salles Vani, se contrapôs ao advogado do tenente Veloso. Todas as testemunhas ouvidas nos autos não falam em legítima defesa. Mas observe agora o que o advogado assistente da acusação disse em relação ao mata-leão que teria sido aplicado por Leandro Lô no policial militar. Não existiu. Isso está claro. Está claro. E antes de começar o julgamento pelo tribunal do júri, ele ainda comenta. PM que alega agir em legítima defesa e depois vai comemorar o crime num bordel, é lamentável. Deixa eu falar uma coisa para você que me assiste. Você acabou de ver os argumentos da defesa e os argumentos da acusação. Eu tenho certeza que você observou que a defesa apresenta uma versão e a acusação tem outra versão completamente diferente. Mas aí surge a indagação importante. E eu te pergunto, qual versão é a realmente verdadeira? Só para você ter uma noção, na época em que Leandro Lô foi morto, eu publiquei em seguida um vídeo aqui no canal Na Cena do Crime. Se você que me assiste quiser saber todos os detalhes da briga entre Leandro Lô e o tenente Veloso, é só você assistir o vídeo que eu produzi quando tudo aconteceu e está postado aqui no canal. Estou colocando, por sinal, aqui um card aqui em cima e eu acho importante você assistir esse vídeo para você ter ciência de todos os detalhes que a minha equipe apurou sobre a morte que aconteceu dentro do Clube Sírio. O mais curioso é que na chamada desse vídeo, falando sobre a morte de Leandro Lô, a minha equipe colocou uma chamada que foi o seguinte: foi covardia ou legítima defesa? Mas eu tenho uma novidade para te mostrar. A minha equipe de produção conseguiu um áudio de um amigo de Leandro Lô e que estava no Clube Sírio e viu toda a confusão que acabou em morte. Garrafa no meu braço. Esse maluco, ele chegou pra mim e falou assim: ô mano, vamos ficar de boa aí que eu sou polícia. Eu falei, ô Leandro, ele chegou pra mim e falou que era polícia. Eu falei pra ele que aqui não tinha bandido. Aí ele falou, mano, esse maluco já veio pesar comigo uma vez lá no Santo Cupido e eu apavorei ele. Você ouviu bem? Pelo que diz essa pessoa, Leandro Lô e o tenente Veloso já se conheciam e tiveram problemas em outra casa noturna anteriormente. Olha, conseguimos outro vídeo que fala de outro problema de briga que o tenente Veloso teria enfrentado no passado. Entrou lá, estava alterado e quis sacar a arma lá pro pessoal lá. Aí o
deu um mata-leão nele, grudamos ele, tomamos a arma, chamamos a viatura. E aí ele foi e deu um tapa na cara de um cabo lá, um antigão lá, mano. Foram ouvidas 9 testemunhas, entre aquelas da acusação e também de defesa, além do acusado, que foi o último a ser ouvido no tribunal do júri. O tenente Veloso foi, como eu disse, o último a ser ouvido, e isso é uma regra do Código de Processo Penal. Em seguida, depois que todo mundo foi ouvido, ocorreram os debates orais entre a acusação e a defesa do policial militar, que era acusado de homicídio qualificado, triplamente qualificado. O disparo, o trajeto, que é aquele caminho percorrido dentro do corpo, que nós chamamos de trajeto em balística forense, ele mostra, porque o Henrique Veloso diz o quê? Que ele consegue se livrar do Leandro Lô, ele levanta, saca a arma e diz, polícia! E aí o Leandro vai de novo, investe e mergulha nas pernas dele. E ele atira. Aquilo por si só, dentro de uma visão técnica, desmonta, como outros pontos desmontam, a narrativa inventada, engendrada pelos companheiros do Leandro Lô. Agora, se toda essa história criminal se inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso te apresentar o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos já foram aprovados e que fizeram os cursos do professor Oliver e passaram para o concurso para PM, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Penal, PRF e muito mais. Olha, além dos cursos preparatórios para você entrar para a polícia em todo o Brasil, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Olha que bacana! Então acesse o site ou escaneie o QR Code na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Olha o que eu vou te contar agora. A decisão pela absolvição ou condenação seria pela votação de 7 jurados compostos por 5 mulheres e 2 homens. 4 jurados votaram para absolver o tenente e 3 jurados votaram para condenar o policial militar, 4-3. Os jurados entenderam que o PM agiu em legítima defesa, tese defendida por seus advogados. Bom, diante desse resultado da votação dos jurados 4-3, ou seja, ganhou a tese de legítima defesa, a juíza doutora Fernanda Giacomini, que trabalha na primeira vara criminal do Tribunal do Júri da Barra Funda, absolveu o tenente Henrique Veloso e mandou imediatamente ele ser colocado em liberdade, pois ele ficou todo esse tempo preso no presídio da Polícia Militar Romão Gomes. O promotor do caso, Dr. João Carlos Calçavara, destacou a complexibilidade do caso, apontando nulidades que podem anular a decisão do júri. Por outro lado, esse promotor não deu entrevistas após perder o processo, pois, pelo menos nas redes sociais, o sentimento é que a condenação viria normalmente. Entendo que autoridades devem falar com a imprensa não somente quando ganham a causa. A sociedade, na minha opinião, merece explicações dos dois lados, tanto da acusação como da defesa também, independente do resultado. Os advogados contratados pela mãe do lutador e que trabalharam como assistentes de acusação falaram muito pouco logo após o julgamento. E eu, pessoalmente, entendo que a sociedade queria saber o que eles tinham a dizer, o que eles acharam do julgamento no Tribunal do Júri. No final das contas, o advogado vencedor dessa batalha jurídica foi o Dr. Cláudio Daledoni Júnior, e ele deu várias entrevistas após a absolvição do seu cliente, e ele mostrou as estratégias para convencer os jurados que o tenente Veloso agiu em legítima defesa. E ele conseguiu, pois 4 jurados se basearam em suas teses de defesa e outros 3 jurados entenderam que o tenente merecia ser condenado. Vale lembrar que todo o tempo em que o policial militar respondeu o processo preso, ele continuou recebendo o salário como tenente em torno de R$14 mil brutos. Bem, após o julgamento, o escritório da defesa do tenente Veloso expediu a seguinte nota à imprensa, abre aspas, o advogado Cláudio Daledoni Júnior destacou
que as provas trazidas ao processo demonstraram que o policial se defendeu do lutador. Desde o início, a defesa demonstrou, por meio de provas e análises técnicas, que Henrique Veloso agiu em legítima defesa depois de ser agredido e desmaiado por Leandro Lô. A nota do advogado destacou também as fragilidades que a defesa encontrou em algumas provas apresentadas pela promotoria. E o advogado disse, abre aspas, durante o julgamento, a defesa também destacou contradições nos relatos das testemunhas. Nada encaixava com a dinâmica real dos fatos. E foi justamente isso que a defesa conseguiu expor ao longo do julgamento. Testemunha após testemunha, mostramos que o próprio conjunto probatório desmontava a versão inicial. A absolvição de hoje é o reconhecimento de que a verdade prevaleceu. No final da nota, os advogados do policial militar salientaram que foi Leandro Lô o motivador da reação do seu cliente, abre aspas. Com a absolvição, o tenente Henrique Veloso deixa o plenário como integrante da Polícia Militar e inocente das acusações que pesavam contra ele. Leandro Lô foi um grande campeão e isso precisa ser reconhecido, mas também é necessário reconhecer que, infelizmente, ele foi o responsável por essa tragédia, finalizou o advogado Dr. Cláudio Daledoni Júnior. A genitora da vítima assistiu os 3 dias de julgamento e disse seu sentimento em relação à defesa daquele que matou seu filho. A defesa dele lá fez um circo, fez um teatro bem assim, bem da Globo, assim, são muito ator, assim, 100% ator, são muito bons como ator, né? Se eles não fossem advogados, eles poderiam ser, assim, protagonista da Globo. Então, aí convenceu o júri popular, né? Que agora até a justiça é difícil e a humanidade também está bem difícil de acreditar numa conversa dessa, né? A mãe de Leandro Lô não aceita o resultado oferecido pelos jurados. Perda, né? Da forma que foi brutal e o descaso. Esse descaso dói muito. Meu filho era um lutador, um campeão que representou o Brasil no mundo, né? E mesmo que não fosse, uma pessoa do bem não tem que morrer. Olha, você que me assistiu até agora acabou de ter acesso aos argumentos tanto da defesa como também da acusação. 4 jurados entenderam que o PM agiu em legítima defesa e, por isso, deveria ser absolvido. Outros 3 jurados acharam que não ocorreu legítima defesa e, por isso, o réu deveria ser condenado por homicídio. Aí eu te pergunto, e você? Depois de você conhecer bastante sobre esse caso rumoroso, qual a sua opinião? Você achou que o julgamento foi justo ou injusto? Se você fosse jurado, condenaria ou absolveria o réu acusado de matar Leandro Lô? Tô esperando ansioso, hein? Os seus comentários eu vou comentar e vou responder para você. E pra gente finalizar com chave de ouro, só resta mesmo você dar aquela força pra gente e se inscrever no canal Na Cena do Crime. E aproveita o embalo e dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo em suas redes sociais e WhatsApp para a gente levantar esse debate sobre o Tribunal do Júri do Brasil. Olha, já estou te esperando na próxima História Criminal.